Amém? Amém. Paz do Senhor. Amém. Boa noite. Boa noite. Vamos abrir a palavra do Senhor. Não é Romanos 11, Romanos capítulo 9. O pastor Gé terminou a pregação dele, já falando que nós ia julgar os versículos últimos do texto dele no meu colo, para eu continuar. Mas aí eu vou fazer diferente. Primeiro nós vamos ler Romanos capítulo 9, a partir do versículo 6. Hoje nós vamos fazer bem diferente daquela metodologia que nós estamos acostumados. Romanos capítulo 9, versículo 6 ao 9. Vou relembrar aos irmãos a pregação de Romanos capítulo 9, somente alguma parte, para que nós possamos entender também o capítulo 11. Que lá no capítulo 9, Paulo começa a falar da queda do povo de Israel em relação à incredulidade deles a crer no Senhor Jesus, que eles não criam. E vai falar que Deus manifestou a eles. O pastor Jair pregou que pela pregação, falou sobre a pregação, falou que terminou a pregação dele falando que muitos não creram, que já estava profetizado pelo profeta Isaías, que inclusive o povo de Israel, muitos não creriam na mensagem que fosse pregada. Então no capítulo 9, do versículo 6 em diante, diz assim: E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Agora abre lá no Evangelho de João, capítulo 8, volta aí um pouco na sua Bíblia. Jesus está tendo aqui uma conversa com os fariseus, com aqueles que se levantaram contra ele. João capítulo 8, versículo 36. Amém? João capítulo 8, versículo 36 diz assim: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois da descendência de Abraão. Contudo, procurais matar, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto do meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. Então lhe responderam: Nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão, mas agora procurais matar-me, a mim que venho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Amém? Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por esse período de louvor, por esse período, ó Deus, que podemos louvar ao Senhor também com os nossos recursos financeiros. Te agradecemos pelas orações, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor, a graça do Senhor nos alcançou e por isso nós estamos aqui. Não é por mérito nosso, não é porque merecemos, mas segundo a sua graça nos elegeu. Pai, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, fala conosco através da tua palavra, nos ilumina, ó Espírito Santo, e que o Senhor venha achar em nós um coração sensível à tua voz. Espírito Santo, que o Senhor venha trabalhar em nós conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Pai, nos cubra com a sua graça e com o seu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém? Agora você pode voltar lá em Romanos capítulo 11. E o pastor Gé julgou algumas fogueiras, se não uma fogueira, um conjunto, falou que eu ia falar sobre o povo de Israel, e justamente, não ele próprio, mas o texto diz sobre Israel. Será que Deus rejeitou o seu povo?
será que essa rejeição, se é que ele rejeitou, ela é até o final? E será que todo Israel, o povo de Israel, vai ser salvo? Nós vemos diante da história que Deus tem um carinho especial por Israel. Deus elegeu aquela nação, Deus se revelou, os patriarcas, Deus formou uma nação eleita através daquele que ele próprio chamou. Nós vemos na Segunda Guerra Hitler querendo exterminar os judeus e não conseguiram, e eles foram tirados da sua terra, depois voltaram. Não sei se os irmãos acompanharam, acho que aproximadamente 2 anos atrás, a Palestina tentou bombardear Israel e foram de forma milagrosa e também através do exército de Israel, eles foram libertos. Então a gente vê um carinho de Deus para aquela nação. Vendo isso dentro da visão que a gente tem escatológica, a visão do futuro, as últimas coisas, há uma visão que acredita que toda nação, após a igreja, todos os gentios foram aceitos, a plenitude de Deus se cumprir, todos Israel serão salvos. Há uma crença que diz assim. E há uns que acreditam também dessa forma, que vai chegar um tempo quando Deus restaurar aqui o seu reino terreno, todos Israel vão estar ali como um cordeiro. Há uma visão sobre isso. E isso é latente dentro do nosso coração. E algumas pessoas pegam o versículo 11, pegam outros versículos para argumentar a sua ideia. Mas eu gostaria que você, junto comigo nessa noite, nós, como disse, nós não estamos aqui para expor todas as ideias, como nós temos falado, é uma série de mensagens. Se a gente pegar o capítulo 11, a gente pode percorrer ele no ano todo, pregando esse capítulo. Mas eu quero que nós saímos daqui entendendo o que Paulo falou àquele povo e qual a mensagem para nós. Gostaria de pedir licença para o texto também, para fazer umas aplicações, porque o texto diz diretamente ao povo de Israel. Eu quero que você tenha ciência que nós vamos fazer umas aplicações diante do texto também para nós. Então Paulo ele já começa, no capítulo 10, ele começa ali perguntando se Israel poderia falar que Deus não tinha salvado o povo dele. A Bíblia vai dizer que quem creu na pregação, e eles não creram, vai falar que os judeus ele não creram. Aí no capítulo 11, Paulo já começa com a pergunta: pois terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? E logo em seguida Paulo já responde: de modo nenhum. E até o versículo 9 aqui, versículo 1 a 9, Paulo vai falar por que Deus não rejeitou o povo de Israel. Ele já começa citando o seu próprio exemplo. De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, rasaram os teus altares, só eu fiquei, e procuravam tirar minha vida. Versículo 4. O que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. Então, Paulo começa com uma pergunta: porventura haverá Deus rejeitado o seu povo? Aquele povo que ele elegeu, aquele povo que ele chamou, aquele povo que ele, a partir de um homem que foi retirado da terra dos caldeus, juntamente com seus descendentes, foram formada uma nação.
aquela nação a qual Deus revelou a sua lei, nação própria a qual Jesus veio da linhagem dessa nação de Davi, que era também israelita. Será que Deus tem rejeitado o seu povo? Paulo fala de modo nenhum, porque ele próprio era israelita. Paulo era judeu da tribo de Benjamim, da descendência de Abraão. E Paulo também vai falar em Filipenses que ele era fariseu. Então, uma prova viva, incontestável, que Deus não tinha rejeitado o povo de Israel é que Paulo era próprio também do povo de Israel. O que precisavam aqueles israelitas, não os da carne, mas aqueles que nós lemos aqui, aqueles que têm que praticar as obras de Abraão, não são aqueles da carne, mas aqueles que praticam a fé que Abraão teve. Então, Paulo, ele era um exemplo, e ele não só para no seu exemplo, como ele também vai citar o exemplo de Elias, que era também de Israel. Não só Elias, como aqueles 7.000 homens que Deus reservou, que não se dobraram diante de Baal. Vocês lembram o argumento de Elias, quando ele estava lá na caverna, que eu falei aqui no capítulo 9? Senhor, essa mulher está querendo, essa mulher, ele lá com medo de Jezabel, quer matar ele, ele fala, Senhor, só eu fiquei só eu fui fiel ao Senhor. Aí o Senhor fala com ele que reservou 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal. Então Deus não rejeitou o seu povo de forma nenhuma. Ele chamou, ele tirou ali Paulo daquele povo, ele chamou Paulo dentro daquele povo, ele chamou Elias, ele chamou aqueles que não se dobraram, e também no versículo 5 ele vai falar os remanescentes, que vai dizer que são os poucos restantes, aquele que Deus reservou, mesmo diante de vários que não creram no Senhor Jesus, Deus em sua eleição, em sua graça, ele chamou e preservou esses remanescentes. Acompanhe comigo no versículo 5, diz assim: assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Deus chamou e escolheu e preservou esses remanescentes e preserva a sua igreja, contido em todas as igrejas, porque Ele chama aqui o povo de Israel, que já estou fazendo uma aplicação para a igreja. Eu já quero dizer para você, fazendo uma aplicação, quem nasce na igreja não quer dizer que é salvo. Quando eu falo nasce na igreja, são aquelas pessoas que frequentam a igreja desde pequenininho, que estiveram conosco na escola bíblica dominical, que fizeram parte do louvor, que pregaram, e hoje não creem no Senhor Jesus. Essa experiência que eles tiveram foi uma oportunidade deles conhecerem o Senhor, deles converteram ao Senhor. Mas o que salva é crer e perseverar nos caminhos do Senhor. E não é por nós. Há sim uma responsabilidade do homem em orar, em jejuar, em ler a palavra de Deus. Mas tudo que eu faço segundo as obras boas, foi porque Deus me alcançou com a sua graça. Não é eu faço para Deus me alcançar com a graça dele. Deus me alcança com a sua graça, agora eu faço porque Deus me alcançou. Porque se nós formos olhar no texto, está dizendo que é pela graça e não pelas obras. Do contrário, graça já não é graça. E graça é o quê? É um favor imerecido, você não merece. Se você tiver na cabeça que você tem que fazer para Deus fazer e você receber aquilo que você merece, isso não é graça. Graça é você não merece, Deus te toca, a bondade de Deus traz o arrependimento e você se converte ao Senhor, e agora sim você faz as boas obras, porque Deus te salvou. E é isso que Paulo está falando.
Ele elegeu um povo segundo a graça dele. Como nós falamos aqui, nós devemos pregar porque aqueles que Deus alcançou e vai alcançar pela pregação do Evangelho. Como nós ouvimos no domingo passado, não nos cabe convencer, o que nós temos que fazer é pregar, porque quem convence é o Espírito Santo. E dizia o pregador que a palavra de Deus é como um leão se estivesse preso aqui ao altar, e quando o pregador prega a palavra, esse leão vai no meio do povo, e ele vai convencer aqueles que for escolhido, que vai se converter na bondade de Deus, que vai se arrepender, mas também aqueles que não creem serão condenados pela palavra de Deus. Porque ouviram que deveriam crer no Filho de Deus, mas não creram, rejeitaram a luz do mundo, rejeitaram o Cordeiro de Deus. E ele vai falar assim, versículo 7, que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu. O que é que eles buscavam? Eles buscavam ser justificados pela lei. Romanos, nós estamos falando aqui desde lá do capítulo 1, que os judeus estavam querendo ser justificados pela lei, por obras, e não é pela lei, não é por obras, é pela graça, é pelo Senhor Jesus, é crer através do Evangelho. E Deus não rejeitou aquele povo, como também não nos rejeita, porque a palavra de Deus está sendo pregada, o Evangelho está sendo anunciado, Deus está se manifestando, a graça dele está alcançável àqueles que creem no Senhor Jesus. Ele não rejeitou, é nós que não estamos crendo. E no versículo 7 vai falar, que diremos, pois? Que Israel busca, isso não conseguiu, porque ninguém consegue ser justificado por obras. Como o pastor mesmo disse no domingo passado, chame a pessoa do jeito que está. Depois o Espírito Santo vai mudar aquela pessoa, mas ela precisa primeiro crer, arrepender, ser gerada fé no coração dela. Porque se ela for esperar para mudar, se ela for esperar para ter um esforço para vir, se ela for esperar, ela não vai vir, porque ninguém consegue se justificar, ninguém consegue mudar sem o Espírito Santo, nem mesmo nós. Aleluia. Então os judeus, eles procuravam ser justificados, mas aqui fala que mas a eleição, o que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição alcançou. E os mais foram endurecidos. Aqueles que foram alcançados, aqueles eleitos segundo a graça de Deus, aqueles remanescentes. E aqueles que não creram, eles foram endurecidos o coração. Como diz aqui, no versículo 7. E os mais foram, Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi, torna-se-lhe-ás mesa, enlace e armadilha, em tropeço e punição. Escureceram-se os olhos para que não vejam, e ficam para sempre curvadas suas costas. Aí a gente pode pensar, é muito cruel as pessoas serem cegas, né, não poderem crer no Evangelho. Mas vocês lembram que eu falei lá no Romanos capítulo 9? Deus só deu aquilo que eles mereciam. Eles não criam, eles não queriam mudar. As obras dele eram más, porque aqueles que querem se justificar pela lei, eles não conseguem, porque ninguém consegue guardar toda a lei. Nenhum ser humano consegue. Por mais bonzinho que você seja, uma hora você vai tropeçar numa vírgula. E se você tropeça numa vírgula, você tropeça na lei toda. Porque ela é perfeita, ela é espiritual. E eu falei lá no capítulo 9 também, que Deus, ele endureceu o coração de Faraó, então Deus só deu aquilo que ele merecia. Na verdade, todos nós, irmãos, eu falo sem medo de errar. Como diz o pastor Jefferson, se eu tiver errado, depois ele me corrige, vai Silvana ou qualquer outro no final do culto. Todos nós merecíamos o inferno. Não tem nada de bom em nós que Deus olhasse assim e falasse, nossa, que pessoa boa, eu vou salvar aquela pessoa. Nossa, que pessoa bonita, eu vou salvar ela. Não, tem nada disso.
tudo que a gente ainda mais queresse oferecer a Deus, porque nós éramos como os fariseus, sepulcros caiados. Sabe o que é sepulcros caiados? Você vai lá no cemitério, esse sepulcro lá bonito, de granito, mas por dentro só tem podridão. E nós somos assim como a natureza, que quer pecar, que gosta de pecar, mas Deus, em seu infinito amor e misericórdia, segundo a sua eleição, nos alcançou pela sua graça, segundo o seu amor, e por isso nós somos salvos em Cristo Jesus. Não por lei, não por obras, pela graça de Deus. Porque se for por obras, graça já não é graça. Aleluia, Deus. Aí estão lá, estão entorpecidos, com os olhos vendados. E tem gente que gosta de falar que Jesus gostava de pregar em parábolas para que as pessoas entendessem, né? Alguma vez sim, alguma vez não. Lê lá Marcos capítulo 4 para vocês verem quando Jesus fala da parábola da semente. Aí os seus discípulos falam-nos claramente o que quer dizer e vai falar que Jesus falava em parábolas para que os olhos não fossem abertos, os ouvidos também não. É um mistério. Tem coisa que eu falei que a gente não vai conseguir explicar plenamente, porque a gente não tem a mente de Deus. Mas aí vem outra pergunta. E essa é uma pergunta, não do texto, mas que eu coloquei aqui, porque a gente gosta muito de pergunta e de resposta. A forma de ensinar, de pergunta e resposta, é comprovada que é uma forma eficaz. Se você for pegar lá, quando a gente faz para estudar a prova lá do Seminário Batista, você vai ver que é um nível de pergunta e resposta que você precisa saber para quando você for interrogado. As pessoas, quando falam catecismo, é isso. Você pegar perguntas e respostas diante da sua fé para você aprender. Então eu vou começar com a pergunta. E essa rejeição? O povo, a incredulidade do povo de Israel, ela vai ser para sempre? Vai. Aí depende da sua linha de raciocínio. Se você está acompanhando comigo dos textos que eu li, você está entendendo o meu raciocínio. Se não, nós não vamos discutir. Você tem todo o direito de ter a sua opinião em relação a isso. Mas diante do texto, diante do contexto, do que nós estamos vendo desde o capítulo 1, que Israel de Deus não é aqueles descendentes da carne, mas sim que descendem da fé. A salvação ela é individual, ela não é por país, ela não é por lote, a salvação é aqueles que são gerados da fé. E no versículo 11 diz assim: pergunto, pois, porventura tropeçam para que caíssem? Aí Paulo está perguntando, o povo de Israel tropeçou para que caísse? Ele, de modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação dos gentios para pô-los em ciúmes. Ele fala que não é para eles cair, não é para eles permanecer o tempo todo cair. Tanto que ele vai falar que o povo não crê em Jesus, alcançou os gentios. E quando alcança os gentios, Deus os coloca em ciúmes. E nós temos a tendência maliciosa de todas as palavras que a gente pega, a gente colocar no pejorativo, no modo ruim. Mas esse ciúme aqui não é um ciúme ruim, é um ciúme bom. Que aqueles que não creem em Jesus, quando eles vêem os gentios, aqueles que não eram os judeus, aqueles que não estava revelado que Deus ia salvar eles. Quando eles veem que Deus estava salvando eles e que Jesus era o Senhor, é como eles quisessem voltar ao relacionamento com Deus novamente e crer no Senhor Jesus. Esse é o sentido do ciúme aqui. Esse é o sentido do ciúme. Então Paulo fala que vocês, é como se Paulo estivesse falando, vocês não vão permanecer caindo para sempre. A sua queda proporcionou a salvação dos gentios
e Deus os pôs os ciúmes para que você veja o relacionamento com eles, vocês creem no Senhor Jesus, vocês sejam salvos pelo Messias, pelo poder de Deus. Aí no versículo 12, ele vai discorrer, no versículo 12 em diante, ele vai discorrer sobre isso, ele vai falar sobre isso, e ele vai aproveitar e falar com os gentios: olha, vocês foram alcançados, mas também não vem com arrogância não. E ele vai usar aqui da figueira brava, e vai usar que eles foram enxertados na verdadeira, não é figueira não, da oliveira. O texto fala oliveira, que a gente está tão acostumado com videira, com figueira, mas é oliveira. Eles foram enxertados aqui. Vamos ler, para eu não ficar mais confuso, para a gente aí acompanhar o texto. Versículo 11 em diante diz assim: pergunto, pois, porventura tropeçam para que caísse? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação dos gentios para pôr em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais em sua plenitude. Aí quem tem a tendência milenista de falar que todo judeu vai ser salvo, a plenitude está falando aqui que todos os judeus vão se arrepender um dia, e vão voltar ao Senhor, e vão crer no Senhor Jesus. Mas a plenitude é mais como cumprimento da palavra de Deus. Estava tudo cumprido. Tudo está se cumprindo pelo Senhor. Aí no versículo 13 diz assim: dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto pois que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação os do meu povo, a salvar algum deles. Aí que Paulo coloca uma esperança, que não só os remanescentes, aquele que Deus preservou, não só aqueles que estavam sendo salvos, mas que Paulo cria que poderia alguns ser salvos ainda. Então, no futuro, Deus ia assim também chamar dentro daquele povo, dentro daquela nação, aqueles que crescem no Senhor Jesus Cristo. Esse é o melhor raciocínio e mais coerente daquilo que nós estamos vendo. E no versículo 15 diz assim: porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será seu restabelecimento, se não há vida dentro dos mortos? Mortos aqui, mortos espiritualmente. Aí Paulo está falando assim, ó, se pela falha deles, pela incredulidade deles, o mundo alcançou, foram alcançados, muito mais quando eles foram restabelecidos. Que bênção tremenda será sobre todo mundo. E diz assim no versículo 16: e se foram santas primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa raiz, também os ramos serão. Porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fostes enxertado no meio deles, e te tornaste participantes da raiz e da seiva da oliveira. Aí lembra lá da oliveira. Aí uns foram quebrados, que eram ramos naturais. Aqueles que não creram em Jesus. Os israelitas que não creram. Aí os gentios foram enxertados naquela oliveira saudável. E ali começaram a produzir frutos também. Estavam sendo sustentadas pela raiz daquela oliveira verdadeira. Aí Paulo vai falar assim: mas você não deve se gloriar nisso. Você não deve se ensoberbecer. No versículo 18 ele fala assim: e não te gloria contra os ramos, porém se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. Nós que fomos alcançados, porque os israelitas não creram, nós não podemos ter a soberba de dizer que eles caíram e eles estão condenados e nós somos a igreja de Deus e só nós seremos salvos. Porque quem nos sustenta não somos nós, é a raiz. E quem sustenta a raiz é o nosso Deus. Ele diz assim: bem pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé está firme. Não ensoberbeces, mas teme. Então você está firme é pela fé em Cristo Jesus. Não é pelas suas forças. Não venha se gloriar. Não venha falar para aquele que... Aí eu vou fazer uma aplicação
como diz o Licenço, não venha te gloriar para você que está na igreja, você falar daquelas pessoas que não estiveram, que não estão, que você é salvo e aquela pessoa não. Pregue para essa pessoa, ore para essa pessoa, para que ela possa crer no Senhor Jesus e voltar e ser enxertada novamente. Aqui está falando da nação de Israel, mas aqui estou falando também sobre a igreja. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Ou seja, aquele povo que Deus se revelou, aquele povo que Deus elegeu, aquele povo que Deus entregou as leis, Ele não poupou a eles por causa da incredulidade, muito mais aqueles que não são povo, não vão ser poupados também, porque se ficaram soberbos, acreditaram que era por eles, que eles tinham direito. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade dele, se nela permaneceres, de outra sorte também tu serás cortado. Nós devemos ficar com a nossa fé. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Aqui o que Paulo está falando? Aqui já não são os remanescentes de Deus, porque os remanescentes eles já creram no Senhor Jesus. Então esses daqui estão na incredulidade e eles vão crer no Senhor Jesus. A gente pode dizer que são os remanescentes futuros, se você quiser dizer sim. Mas o que a gente pode dizer é que Paulo deixou a esperança que aqueles que estão lá no povo de Israel, que não creram em Jesus e que ainda não estão crendo, se eles crerem no Senhor Jesus, se eles acreditarem, se eles mudarem de vida, eles podem ser enxertados na oliveira de novo, porque Deus é poderoso para enxertá-los novamente. E aqui eu pego o gancho da mensagem que foi falada no domingo passado. Você não sabe quem é, você não sabe quem é o remanescente, você não sabe aqueles que vão crer, você tem que pregar, porque eles só vão ser enxertados, eles só vão crer, aquela pessoa que você conhece só vai voltar a ser enxertada novamente se você pregar o Evangelho, se elas ouvirem o Evangelho. Pois se fostes cortado de que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertada em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Ou seja, aquela nação de Israel, aqueles que não perseveraram até o dia de hoje, se eles crerem na palavra do Senhor, eles serão salvos. Amém. Glória a Deus. Aí eu venho com outra pergunta, mas e aí? Você ainda não respondeu, cara? Todos da nação de Israel serão salvos? Todos, sem distinção? Aí começa o versículo 25, e esse texto é difícil. É difícil para você entender, é difícil para você explicar, porque já tem alguns que têm uma tendência de uma ótica de pegar esse versículo e aplicar naquilo que ele pensa. Mas lembra que eu li duas passagens. Nós estamos falando desde lá do capítulo 9, o contexto disso aqui. Porque você pegar uma teoria e aplicar somente dentro de um texto é muito perigoso, porque todo texto ele tem um contexto. E como nós temos aprendido, a Bíblia ela é dividida aqui para nós encontrarmos o texto de forma didática. Mas se você for ver esse raciocínio que nós estamos pegando, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11 estão ligados. A carta de Paulo não tinha capítulo e versículo. Isso foi criado para o nosso entendimento, para nós acharmos. Aí ele vai dizer isso no versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte de Israel, até que haja encontrado a plenitude dos gentios. Assim,
todo o Israel será salvo, como está escrito. Verá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos porém, eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia, né? À vista da desobediência deles, assim também esses agora foram desobedientes para que, igualmente, eles alcançam misericórdia, à vista que vos foi concedida, porque Deus todos encerrou na desobediência, a fim de usar misericórdia para com todos. E quando a gente lê isso com todos e todos, aí a gente já tem a tendência de colocar números. A gente tem a tendência de colocar todo o povo. Aí nós vemos lá que nem todo aquele que é de Israel é israelita. Nem por ser filho de Abraão produz as obras de Abraão. Aí vem aqui o texto dizendo que assim todo o Israel será salvo, como está escrito. E aqui eu deixo a melhor interpretação e a minha opinião. Esse todo Israel aqui não é o povo, mas sim o Israel espiritual de Deus. Amém. Todos aqueles que vão crer em Jesus. Os remanescentes, que Deus sempre preservou, e aqueles que vão crer. Se você for pegar a teoria milenista, vai falar que são os vencedores de Israel que passarão pela grande tribulação, depois de 1000 anos. Mas há controvérsias. E o que eu tenho tentado mostrar a vocês, que nós estamos seguindo o raciocínio lógico desde lá do capítulo 9, falando que uns irão rejeitar, uns não vão crer na pregação, mas todos aqueles que vão crer no povo de Israel, esses sim vão ser salvos pelo Senhor. Eles podem ser enxertados novamente, porque para Deus não é impossível. Ainda que aqueles estejam lá na maior incredulidade, se Deus os elegeu, Deus vai alcançar segundo a sua graça. Assim também como muitos estão com o coração endurecidos ao Evangelho, até mesmo dentro da igreja, Deus há de convencer essas pessoas segundo a sua graça, mas nem todos serão convencidos. Aos bodes, às ovelhas, aos gentios, ao povo de Israel, e dentro dos bodes e ovelhas tem povo gentio, tem povo de Israel. E quem vai ser salvo? Todo Israel vai ser salvo. Todo Israel que crer no Senhor Jesus vai ser salvo. Pronto, ponto final. E é isso que o texto está dizendo. Aí Paulo responde essas 3 perguntas que eu formulei. Se Deus rejeitou o seu povo? Não, ele não rejeitou, porque ele me chamou daquele povo, ele chamou Elias, ele preservou aqueles 7.000, ele deu aquilo que as pessoas mereciam. Deus não rejeitou, ele não vai rejeitar para sempre, porque aqueles que foram quebrados da oliveira, eles podem ser enxertados novamente, porque Deus é poderoso para colocá-los de novo. E vocês que, por causa da incredulidade deles, e vocês creram no Evangelho, não fica com a soberba no seu coração, achando que você é melhor do que eles, que você é tão pecador quanto eles e quanto aqueles que cometem as maiores atrocidades. Você só é salvo porque você é justificado por Cristo Jesus. E o povo de Israel, todos aqueles que crerem, sim, eles vão ser salvos. Eles vão ser salvos. E Paulo, diante disso tudo, explicando tudo para eles, é como se ele parasse, como a Fabiane falou aqui, é como se Paulo
contemplasse a obra da salvação e falasse assim, não, eu não aguento, eu tenho que adorar esse Senhor, eu tenho que expressar o quão bom Ele é, e começa a profundidade, a riqueza, tanto da sabedoria e do conhecimento de Deus, como insondáveis são inescrutáveis são os seus caminhos. Ninguém pode penetrar os caminhos do Senhor se Ele não revelar. Ninguém pode entrar na mente do Senhor se Ele não quiser, porque ninguém conheceu a mente do Senhor. Jesus, o nosso Deus, Espírito Santo, eles não pediram opinião para nenhum cientista, me dá uma opinião, o que você acha melhor? A Terra tem que ser redonda, a Terra tem que ser quadrada. Ele não pegou conhecimento com ninguém, a sabedoria sempre esteve presente com ele, porque ele é o autor da sabedoria. Então, diante da salvação, eu não entendo. Deus não rejeitou ele, Deus usou a pregação, Deus vai salvar também aqueles que creem no Senhor Jesus. Israel seja no futuro, agora, aqueles que creram no passado, agora no presente e no futuro também. Nossa, é maravilhoso demais. Um Deus todo-poderoso, que a sua adoração não vai fazer que Ele seja mais Deus, porque Ele é Deus, sempre vai ser Deus. A nossa adoração, a nossa relação com Deus beneficia a nós, não a Deus. Deus tem prazer nisso, mas Deus vai continuar sendo Deus. Esses romancezinhos aí que falam que Deus fica esperando você fazer, que você vai chamar a atenção de Deus, que Deus precisa de você, que não sei o quê. Irmão, isso é romance. Romancezinho que quer te dar importância. Você é importante sim, porque Deus governa em você. Mas você é um instrumento do Senhor. Glória a Deus. Estava conversando lá com o meu chefe no trabalho, e eu falo assim, tem algumas pessoas que tão soberbas, que elas acreditam por ela fazer uma produção, por ela trabalhar bem, elas acreditam que elas são excelentes profissionais, e a empresa tem que agradecer a eles, não tem que agradecer nada não, irmão. Você está sendo pago para fazer isso, e se você está fazendo bem, e se alguém vai te elogiar, não guarda, não, eu faço porque eu sou bom, não. É para a glória de Deus. Amém. É para que o nome de Deus seja glorificado. Às vezes a gente quer glorificar o nome de Deus, é assim, pregar o tempo todo, nossa atenção para Jesus. A pessoa está lá com um problema, eu vou orar em nome de Jesus. É uma nova oportunidade você faz isso. Mas a primeira coisa que você tem que fazer no seu trabalho, na sua escola, é ser santificado pelo Espírito Santo e a glória de Deus ser manifestada. Aleluia. A igreja precisa entender isso. Quando a gente começar a entender isso, como a gente sempre fala, a gente vai sair dessas quatro paredes aqui e a igreja vai ser igreja. Glória a Deus. E nós precisamos entender, Deus salva, Deus... E não tem palavras que a gente pode expressar diante disso. A gente tem que adorar a Deus e falar assim, Deus, o Senhor é tremendo demais. O Senhor me resgatou do império das trevas, eu não merecia. O Senhor se revelou ao povo, mesmo ele sendo de coração duro. O Senhor ainda vai salvar aqueles que vão crer no Senhor. O Senhor preservou lá para os seus remanescentes. O Senhor nunca foi ali infiel com o seu povo. Assim também como nós, mesmo nós rejeitando ao Senhor, rejeitando a palavra do Senhor, que Ele tem falado conosco todos os domingos, Ele tem nos amado, Ele tem se manifestado a nós, e Ele dá a esperança no meu coração, e no coração dos meus irmãos, é que um dia você se converta ao Senhor. Glória a Deus. Você tenha a ciência disso, que Deus é merecedor de toda a glória. Glória a Deus. Vamos colocar de pé.